Oba! Vamos para mais uma live, dessa vez diferente de novo, né? A gente está aqui diversificando muito esses assuntos e dessa vez nós vamos falar de um assunto que está nos preocupando muito, mas vamos conversar de uma forma bem leve, elucidativa, para tirarmos todas as dúvidas sobre esse danado desse coronavírus, dessa Covid. E para essa conversa não poderia ter uma convidada melhor, mais capacitada, mais habilitada, mais jeitosa, meiga, amiga do que a Sara Dominique. Já já eu convido ela, ó. Acho que ela já tá por aí. Oba, a Sara já tá por aí. Deixa eu só esperar um pouquinho mais de pessoas entrarem e vamos fazer nossos combinados aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem uma interrogaçãozinha aí embaixo. Aí vocês já mandam por ela, que fica melhor da gente coordenar aqui essas dúvidas. E no final eu vou deixar essa live gravada no IGTV, não é? Para todo mundo poder ir lá e consultar as dúvidas. Chega ali embaixo também, pega esse aviãozinho, manda para os amigos, para todo mundo aparecer por aqui, porque é um assunto que todo mundo tem interesse, né? Não existe, nesse momento, alguém que não queira saber como se prevenir, como se tratar dessa doença, né? Então, deixa eu convidar aqui a Sara. Deixa eu falar logo aqui o currículo dela, porque aí ela já entra com tudo, tá joia? A Sara, ela é médica graduada pela Universidade Federal de Alagoas, fez residência médica em infectologia no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, lá em São Paulo. Ela é coordenadora do controle de infecção hospitalar do Hospital da Unimed, aqui em Maceió, e é diretora médica do Hospital de Referência Estadual para o Covid-19. Além de ser docente em infectologia da UFAL, e eu já soube que os alunos amam as aulas dela, e docente da UNIT. Sara, não poderíamos estar mais bem representados aqui do que com você. Seja bem-vinda, minha amiga. Ela vai entrar, já chamei. Oi, Sara! Eu tava aqui rindo, meu Tudo Deus bom? do céu. Tudo bem, querida? Eu tava aqui, meu Deus, deixa eu ajeitar, porque eu tirei a máscara, tirei o gorro, Oh, tava meu aqui me Deus. ajeitando. Tava na Você tá luta, não era? linda, como sempre. Acabei de Oh, passar a meu Deus. visita. Falei, minha gente, eu tenho que subir que eu tenho uma live. Depois eu termino. Muito Prazer, obrigada, viu? Cris. Você tá vindo aqui, você vai continuar ajudando todo mundo, né? Só que aqui, por Sim, essa sim, telinha. sim, sim. Mas a gente sabe da sua luta, como deve estar sendo difícil esses últimos 3 meses, né? De 3 muita meses. correria. Como é que tá sendo lá com a sua filha? Ela tá lhe vendo em algum momento? Cris, a maternidade tá, eu acho que em segundo plano, né? Já desde março. Eu sofro dentro do possível. Eu procuro não me culpar. Eu acho que trabalhar com Não, não. culpabilidade não é um sentimento bom nem para a mãe, nem para a criança ou quem lida com a criança. Eu entendo que a minha filha está bem, está segura, está com uma boa higiene, está com uma boa alimentação. Então, no momento, ela é sim secundária, porque eu acho que eu tenho uma missão maior nesta ocasião do que a maternidade, e eu fico muito honrada, né, que Deus me Não. escolha, me dê esse monte de filho, que além da equipe de saúde, são inúmeros pacientes, são incontáveis pacientes. Então, ela Imagino. entende Qual a idade como é dela, uma Sara? 5 anos e 7 meses. Lógico que ela faz Imagine o birra. orgulho que ela vai ter daqui a, sei lá, 5 anos, quando forem falar Ela sobre não isso, né? entende, sabe? Mas eu procuro falar para ela que a mamãe está saindo para ajudar, agradeço porque ela Sim. entende, porque ela é boazinha, que a mamãe está salvando vidas, mas ela expressa, né, a raiva do coronavírus porque a mamãe trabalha mais. E ela conta o dia que chega para ficar comigo. Então ela está feliz hoje porque amanhã vai ficar. Ah, tá. Agora, essa raiva dela aí é geral, né? Desse coronavírus. Todas as crianças estão, né? Mas é que assim, Todo trabalhando mundo. também, sábado e domingo não me sobra tempo para estar com ela, Cris. Então, Não. ela praticamente não vê a mãe. Alguns dias eu saio de casa, ela está dormindo, e alguns dias não, a maioria, eu chego e ela já está dormindo, porque tem dias que eu chego perto de meia-noite. Entendi. Então, Mas eu realmente sei ela que está já sendo já sacrificada. você até comentou, né, que eu tava lá naquela praia
Você está merecendo muito, mas só daqui a uns 2 meses, né? Acho que mais de 2 meses a gente se livra, né, desse... O pico Eu estou vai, muito vai. otimista. Não, acho que sim, acho que sim. O pico vai cair, Cris, mas a doença vai continuar. E a Sim, é. quantidade de Aí a casos gente vai... pode ser que demande ainda a minha permanência aqui, né? Foi um convite, não é um concurso, então eu vou ter data e hora para finalizar essa missão, mas a Covid não vai embora, assim, ela vai continuar Sim. aí. Até que se tenha vacina, a gente vai ter que aprender a conviver. Ainda que volte comércio, escolas, faculdades, bares e restaurantes, você vai ter um quantitativo na sociedade adoecendo. Não vai nunca mais zerar, né? Vai ficar aí. Então, é uma missão que Mas pode vai. ser que vá até 2021. Ai, meu Deus. Mas vamos, Não, vamos ver, calma. então. A Vamos... minha missão, não necessariamente o isolamento social, né? Estou falando do Não, eu sei. trabalho, Não, né? com certeza a gente vai... Assim, no Brasil é muito difícil, né? A gente encontrar esse equilíbrio. Eu percebo que muitas Sim, pessoas não estão nem preocupadas com esse isolamento. Hoje eu vi um vídeo de Arapiraca que eu não acreditei. O sim, centro de Arapiraca, que a minha mãe tinha loja lá no centro, bem em frente aonde era a loja dela, eu acho que nem épocas de nem. Natal era tão cheio como está hoje. Aí Que eu eu acho que a não sensação da entendi. população é qualquer escapezinho já vai todo mundo, Aí estão né? Meio saindo mais do que carnaval. antes. Eu disse, meu Deus, o que é isso, né? Então, dessa forma, acho que aí o seu trabalho vai demorar muito mais e a nossa paz também vai demorar muito mais, né? Por conta desses Provavelmente. comportamentos. A chance de ter até uma Mas, segunda onda. mas vamos ter esperança que isso vai melhorar, né? Então, deixa eu começar aqui. Foi super legal porque eu coloquei um quadrinho de perguntas lá no Instagram Sim, e foi assim incrível. Eu te mandei, né? Muitas perguntas, as pessoas interagindo muito. Eu acho que lindo. realmente todo mundo tem dúvida e todo mundo é meio especialista agora em coronavírus, né? É igual Verdade. de médico, arquiteto, advogado, cada um tem um pouquinho. Agora Tem tá um todo mundo pouco. querendo dar um pouquinho de médico, né? Mas aí fiquei super legal porque vou lhe fazer as perguntas baseadas nas perguntas Nas que a gente perguntas. recebeu nessa Claro. cartinha, que foi super legal, né? Estamos todos apavorados com esse vírus que nos atormenta dia a dia. A cada instante ficamos sabendo de um acontecimento, somos bombardeados de informações, muitas delas são falsas, né? São essas fake news, e ficamos realmente perdidos no que efetivamente devemos fazer e como devemos agir, né? Essa semana mesmo veio essa informação de que uma pessoa assintomática não transmite o vírus. E aí eu fiquei super feliz com essa informação, mas depois O já... mundo, né? Era o que É. todo mundo queria ouvir. E aí, ela procede ou é fake news? Vamos lá, Cris. Muito obrigada pelo espaço, né? Eu espero que todo mundo Nada, eu esteja é que tô ouvindo. super feliz porque Desculpas, você desculpas topou, marcas. fazem É parte da sua muito luta. fazem. É muito importante a gente esclarecer que uma coisa é o que está dito pela ciência, outra coisa é o que é redigido, o que é repassado, tanto como título quanto o cunho da informação, principalmente quando não há uma entrevista gravada ou escrita de um profissional do jornalismo ou da publicidade e um profissional técnico, no caso, alguém que representa a entidade, no caso, a Organização Mundial de Saúde. Uma matéria não significa uma verdade absoluta, né? Então, sair na mídia que uma pessoa sintomática não transmite gera uma ansiedade na população imensa, né? E uma descrença quase certa do que está sendo posto até hoje. Eu vou falar de uma maneira assim, bastante razoável, sem tocar em infectologia. Vamos pensar em doenças de saúde pública, que é a minha área, das doenças infecciosas. As pessoas assintomáticas, elas são reservatórios, sim, tá? Então, vamos pensar num carnaval, em alguma situação onde ninguém está ali adoecido e que depois de um período explode um surto. O que é um surto? Uma quantidade de casos numa ocasião que não deveria ter aquela quantidade de casos. Isso se dá devido a quê, Cris? A uma pessoa que não tem sintomas, mas que carrega um vírus, uma bactéria ou algum agente causador de doença,
e que por ter contato, dependendo de como esse micro-organismo é transmitido, e a gente está falando de um vírus que a transmissão é próxima de pessoa a pessoa através de secreção e o contato pele a pele, e essa pessoa que não desenvolve sintomas está passando para outra. Quando a Organização Mundial de Saúde, isso é descrito em várias doenças infecciosas, isso é a verdade científica, tá? Para vírus e bactérias que causam meningite, quadros respiratórios, doenças diarreicas e várias outras doenças, surtos de sarna, várias doenças aqui que eu poderia listar a live toda. Quando a Organização Mundial de Saúde estuda ambientes domésticos de pessoas portadoras do SARS-CoV-2, mas que não têm sintomas, e as pessoas desse domicílio não adquirem a doença, a gente precisa ler o que foi descrito. Por quê? Existem alguns vieses. Será que essas famílias cuja transmissão não se deu de maneira eficaz desse vírus no ambiente doméstico foi porque as pessoas aprenderam a lavar mais as mãos? Foi porque a quantidade, entende? Porque o mundo está mobilizado desde janeiro, né, muito mais o Oriente, depois o Ocidente, mas o planeta já vem se ajustando a medidas de ambiente doméstico com intensificação de lavagem das mãos, o cantinho agora que os arquitetos já estão preparando das casas, isso reduz em muito a transmissão dentro do ambiente doméstico. Então, existem fatores do ambiente, a carga de vírus dessa pessoa assintomática, e como eu lido com a higiene do ambiente entre as pessoas. Então, se essas medidas não, foram modificadas por conta da pandemia, desculpa, eu já tenho viés. Não posso afirmar que uma pessoa assintomática não transmite. Ela transmite. Se eu voltar com os mesmos hábitos anteriores, pode ser que isso daí saia publicado de outra forma, entende? Porque já está descrito que uma pessoa que não tem sintomas, ela tem o vírus na mucosa nasal e na mucosa oral. Então, vai ser uma questão de quantidade de vírus, de proximidade, de higiene do ambiente, de higiene pessoal, a capacidade de transmitir. Ô, Sara, então essa quantidade de vírus, ela é variável de uma pessoa para outra? Sim, e uma pessoa que não... Pouco vírus, e a capacidade de infectar, obviamente que vai ser menor. E quando eu tenho uma pessoa doente, ou uma pessoa assintomática, o que a gente chama de R0, que é o índice de infectividade. Eu, Sara, vou transmitir para a Cris e para o Felipe. E para mais 2 pessoas, sei lá, estamos em 5 na casa. O contágio de uma pessoa adoece pelo SARS-CoV-2, Cris, até 2,6 pessoas, ou seja, quase 3. Isso não quer dizer que numa família com 4 pessoas, a primeira infectada obrigatoriamente vai infectar as outras 3. Pode infectar uma, pode infectar nenhuma e pode infectar 3. Então, assim, que a gente fica achando que, como pega assim, é tão fácil de pegar que a gente fica achando que dentro de casa é impossível que as pessoas não peguem, né? É fácil de ter o contato, não é fácil de adoecer. O adoecimento vai depender do gênero, se é homem, se é mulher, da raça, vai depender de fatores nutricionais, vai depender de fatores genéticos, esses são determinantes. Além dos fatores de risco, ser obeso mórbido, ser sequelado de AVC, ser diabético, hipertenso, tabagista, para doença grave, tá? Então, assim, eu vejo com muita tristeza, com muito pesar, que a publicidade jogue uma entidade tão forte, tão poderosa em ciência, que é a Organização Mundial de Saúde, que talvez até no calor da emoção a pessoa se equivocou na fala. E aí, como está todo mundo muito polarizado, está todo mundo muito inflamado, aí já querem destruir uma organização que tem todo o respeito, que tem todo um preparo científico, aí começam os jargões, começam, né, as ironias. Eu acho que as pessoas precisam primeiro respeitar. Todos nós somos seres humanos. Quem nunca falhou, né? Exatamente. E uma doença tão nova, né? Que não tem ninguém que saiba completamente tudo sobre ela. Pelo menos é o que eu vejo, né? Com certeza. E todos os modelos que a gente tem já com o novo coronavírus e nas outras doenças respiratórias, inclusive com coronavírus,
É lógico que as pessoas assintomáticas transmitem. Então, acho que foi uma fala equivocada. Foi uma redação muito leviana. O mundo está motivado por questões políticas. A sociedade civil cada vez mais munida de informação, porque o mundo está muito diferente nos últimos 10, 12 anos com rede social. Então, a velocidade com que a informação corre hoje é a velocidade da luz. É verdade. Né? E aí você cria, né, essa ansiedade global. Expectativa, gente. né? Eu até recebi um postzinho, acho que todo mundo já achou que teve esse Covid, eu acho, né? Isso, e aí fica aquela coisa. Então, libera o cabeça, isolamento. Libera o isolamento. Então, já que a pessoa assintomática não transmite, quer dizer, aí começa a confusão. Então, assim, o que foi falado equivocado, tá? Entendi. E eu colocaria infelizmente, assim, não é verdade. Uma fake news. Não é verdade. Não é verdade, um assintomático que pena, transmite. Né? Que pena, eu tava louca que você dissesse E acho que tem muito viés aí. Então, aí tudo que você falou aí tem muito a ver com a minha segunda pergunta, que é relatando mais ou menos o que aconteceu aqui em casa. Acho que você já respondeu, mas aí pode ser que tenha alguma coisa nova que você consiga incluir nisso aí. Que foi o seguinte, Felipe, meu marido, não sei se todos sabem, você conhece, né, a amiga dele, teve uma febre no finalzinho de março. E aí, já estava essa conversa. Isola, Felipe. Fica de isolamento. Ficou 15 dias isolado, coitadinho, no quarto. E não teve mais nada. Foi uma única febre. Saiu do isolamento, ficou bom, né? Quando foi no dia 1º de maio, a minha funcionária apresentou febre. Aí já entrou no isolamento, fez o exame e deu que ela estava com Covid. Quando surgiu esse fato novo, a gente disse, vamos, Lipe, faça o seu exame. Porque a gente ficou pensando, vai que foi você que transmitiu para ela, né? A gente ficou fazendo assim. Faz o seu exame para ver se realmente, efetivamente, você teve naquela época, porque até então nós não sabíamos se ele tinha tido ou não. Quando ele fez... E a gente aqui, vivendo a vida normal. Quando ele fez o exame, que ele olhou no celular, ele falou, Cris, você não acredita, eu não tive, eu estou com o Covid. Meu Deus do céu, como assim? E a gente vivendo aqui todo mundo junto e misturado, porque agora nessa época faz tudo junto, é comida junto, é assistir junto. Sim. E agora, faz isolamento ou não? E até, acho que ele ligou para você, ele ficou 4 dias isolado, porque já tinha 10 dias que, pelas nossas contas, né? Aí ficou 4 dias e saiu de novo do isolamento. Aí ele repetiu o exame agora, recentemente, e saiu que ele continua com o IgG ativo. Aí, meu Deus, tu ainda tá com Covid, meu filho. Como é isso, Sara? Me explique, porque é muita loucura. Eu, sinceramente, tô ficando maluca com isso. Eu imagino, Cris. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de explicar isso. Olha, vamos voltar para o começo de tudo. O que é ter uma doença? É ter manifestação clínica, gente. Então, Cris, Felipe tinha tosse, tinha febre, tinha diarreia, tinha catarro, dor no ouvido, dor de cabeça? Não. Então, Felipe não estava com a Covid. A sorologia, Cris, é um exame que, se eu fizer uma pessoa qualquer, vou pegar o sangue da Cris e vou dosar IgM e IgG para rubéola, para catapora, para herpes, para um monte de coisa, toxoplasmose. Tudo que você foi exposto, Cris, desde que você saiu do úterozinho da sua mãe, tanto a vacinas, quanto a bichinhos que você comeu, inalou, teve dor de garganta, etc. O que eu solicitar de sorologia, se você teve contato e imunoconverteu, vai ter IgG positivo. Cris, nesse momento, está com rubéola, com sarampo, catapora? Não, entende? Então, a sorologia é um exame laboratorial. Ela não determina nada. Quem determina? A pessoa. A pessoa é que vai dizer para o médico, doutor, doutora, eu estou sentindo isso, isso e isso. Então, o que chega de WhatsApp e o que tem sido agendado no ambulatório do hospital privado que eu faço, para interpretar a sorologia, porque volto a dizer o que eu acabei de falar, todos que não são médicos têm um volume de informação muito grande. E por WhatsApp circulam várias tabelinhas, IgM positivo, IgM negativo é igual a tal coisa, PCR positivo, IgM positivo, IgG negativo.
E é a mesma coisa de eu entrar no CorelDRAW, sei lá, o programa de arquitetura. AutoCAD. AutoCAD, que a minha irmã tinha, Nicole. Eu não sei nem pegar no mouse para mexer naquilo. Então, eu imagino que é assim que as pessoas estão. Até colegas Então, médicos, né? Que, sei lá, é de uma especialidade que vê com menos frequência. Não vai saber interpretar. E, Cris, é impressionante, eu falo isso assim, com propriedade. O que tem até de colega médico ligando, oi, o IgM do meu marido deu isso, eu isolo ele. Eu falei, mas pera lá, ele tá bem, ele não tá doente. Não, mas o IgM, sim, mas é só uma sorologia. Então, o que o anticorpo diz é só isso. O seu sistema imunológico foi capaz de reconhecer o SARS-CoV-2, nada mais. Se a pessoa está doente ou não, é então a a pessoa pessoa não que vai está dizer, doente. não está doente. Meu Deus. A pessoa tem o exame de sorologia reagente. A gente pode estimar que uma IgM reagente diante de uma pessoa que não teve nada, nem uma dorzinha de cabeça, no mínimo essa IgM tem 7 dias. Então a pessoa desenvolveu imunidade há 1 semana, no mínimo. Mas eu não vou ter como estimar com precisão se realmente são 7 dias, 10 dias, 21 dias. E tem mais, a IgM pode negativar e pode não negativar. Na maioria das vezes, a IgM, que é o primeiro anticorpo. O primeiro anticorpo que todos nós, Cris, Sara, Felipe, Zefinha, Miguel, todos nós, ao nos depararmos com uma doença, o primeiro anticorpo que a gente produz é o IgM. Então, primeiramente, a gente vai esperar o IgM positivo. Depois vem o bendito do IgG, que vai ficar positivo para sempre. Se você positivou ele uma vez, a gente espera até que você tenha algumas situações, que eu não vou abordar aqui, que são raridades, esse IgG não vai mais negativar. Então, eu tenho vários cenários. Eu tenho o cenário do IgM, que é o primeiro anticorpo positivo, e o segundo anticorpo, IgG. Segundo anticorpo na sequência de cronologia, tá, Cris? Certo, porque eles vão se produzindo simultâneo. É como se o IgM fosse o primeiro soldado do pelotão. É para que nosso sistema imunológico, primeiramente, apresente e diz, cara, esse cara aqui, você tem que fazer alguma coisa. Aí ele reconhece, vai lá, combate e diz, eu vou chamar agora o meu irmão que não morre, porque eu, IgM, morro. E aí o IgG fica, e ele tem que ficar. Se daqui a 10 anos eu fizer de novo a sorologia do Felipe, eu espero encontrar esse IgG. Entende? Entendo. Porque isso significa dizer que o sistema imunológico dele é competente. É isso que a gente espera de uma doença infecto-contagiosa. Você tendo ou não a doença, se o seu sistema imunológico encontrou com essa coisinha, tem que responder. Menina, que coisa, viu? A gente precisava ouvir Não sei isso se eu mais consegui vezes, né? fazer, não sei se eu consegui te fazer Não, foi entender. perfeito. Foi perfeito. E aí Mas não tem gente... nada a ver com adoecimento, não. Obviamente, tive Covid grave, fui entubada. Na hora que eu faço a minha sorologia, deu reagente. Ok, foi uma doença e que seu sistema imunológico já identificou. Felipe, não teve nada. O sistema imunológico dele é bom, identificou, tá positivo do mesmo jeito. Pronto. E essa mesma dúvida foi da Adriana também, né? Que ela disse que tinha uma pessoa dentro da casa dela infectada e ela não pegou. Aí, sim, aí é por esse poder de infectividade. Acontece, é o quê? Essa coisa da gente já estar com esse cuidado ou porque ela teve esse nível de infecção pequeno? Então, ela não pegou. Qual seria o motivo de eu não ter pego, as meninas, não, e ela não também? Terem pego. Isso. Por esses motivos que eu te falei, o poder de infectividade do vírus é de infectar uma pessoa, vai infectar até 3. Vamos arredondar para 3, porque não existe 0,6 humano, né? Então, eu vou infectar 3 pessoas. Mas isso não é uma regra. Eu posso infectar até 3 pessoas. Como o vírus da rubéola pode infectar 20, que é muito mais infeccioso, né? Muito mais contagioso, digamos assim. Então, tem 4 pessoas, vocês aí. 2 filhos, um pai e uma mãe. Felipe descobriu o anticorpo dele positivo, que pode ter sido em algum momento passado, que ele teve alguma dor de cabeça ou não sentiu nada, teve contato com a secretária, a gente não sabe quem teve primeiro contato com o vírus, ele não desenvolveu doença, a quantidade de vírus dele pode ter sido tão pequena e apenas suficiente para o sistema imunológico dele reconhecer e fazer essa memória,
Felipe já está imunizado. É o equivalente à vacina. O que a gente dosa depois de vacinar a pessoa para ver se a pessoa converteu é IgM e IgG, para ver se a vacina é eficaz. É o que se testa com a vacina de coronavírus para depois vacinar em série as pessoas. E você, Cris, as duas filhas não adoeceram por quê? Porque tem vários fatores. Raciais, genéticos, nutricionais, ambientais e a quantidade de vírus de Felipe e da secretária. A mesma coisa com a sua amiga. Então, são vários vieses que interferem. Vários fatores, né? Muito Isso, interessante. e não é uma regra. Assim eu como estava eu até tenho comentando também... aqui. Eu estava até comentando, olha, eu acho que nós somos fortes demais, viu? Porque esse vírus não pega a gente. Isso aí. Ele não pega a gente. Eu tenho, não, por exemplo, Cris, eu tenho família onde o caso índice conseguiu infectar, dentro de uma família de 8 pessoas, os outros 7. Ai, meu Deus. Então, por isso que a gente chega numa média de que o vírus infecta até quase 3 pessoas. Então, vai ter casa que eu vou infectar 10, que eu vou infectar 2, vai ter casa que eu não vou infectar ninguém, como a casa de vocês. Não é uma regra, é uma estimativa. As pessoas querem dados concretos, absolutos. Matemáticos, né? Não, para doença infecciosa isso não funciona. Não funciona. Para ser infectologista, você tem que ter uma complacência imensa, uma paciência de Jó, tem que individualizar. Cada pessoa é como digital. Uma doença não se comporta por igual, nem em gêmeos univitelinos. Quanto mais você é diferente do Felipe, as filhas são diferentes dos pais. Então, as características que são determinantes do adoecimento ou não. E assim, depois pode até dosar a sorologia em você, na sua amiga, esperar um mês. Se valeria a pena nós refazermos, porque a gente fez e deu negativo, né? Pode, pela questão da curiosidade, se vocês quiserem saber, mas eu daria um intervalo aí de pelo menos umas 4 semanas. E a sorologia negativa, se vier negativa, não quer dizer que vocês não encontraram o vírus, que vocês não tiveram ele na pele, no cabelo, no olho, na boca. Pode ser que tenham pego. Você dorme com o Felipe pegou no controle, no celular das filhas, esbarrou dentro de casa. Isso. Mas a carga viral pode nem ter ocasionado a apresentação do vírus ao sistema imune. E aí você e as meninas vão ter sorologia negativa. Entende, Cris? Entendo. Então é preciso que um profissional da imunologia, da infectologia, da alergologia decifre a interpretação laboratorial. Eu não posso colocar num quadrinho para a população e dizer IgM negativo, IgG negativo, você não tem, sabe? É muito delicado fazer isso com a população civil. Eu acho que isso precisava ser mais disseminado, divulgado, né? Porque é a primeira vez que eu escuto assim, realmente dessa forma. É individualizar. Eu atendo uma família, um vai tomar um remédio, o outro não vai tomar, um vai tomar heparina, o outro não vai, porque são fatores de risco, são características individuais. Quanto mais a sorologia, meu Deus, aí é que eu tenho que individualizar. É mesmo. Tem várias perguntas aí. Eu não sei se eu vou para o que eu tenho aqui ou vou para essas daqui. Deixa eu ver nessa caixinha de perguntas que tem uma aqui que a Thaisa colocou. Quando procurar orientação médica? Olha que legal. Muito legal isso aí, né? Thaisa, eu acho... eu adorei. Vou aprender com você, que é super maravilhosa. Blogueiríssima, arquiteta renomada. Ô, você tá aqui só tentando ajudar, né? Procure sempre que seu coração pedir. Eu acho que o que acalma o coração é o que faz bem pra gente. A gente se arrepende muito, sabe, Cris, de ter feito muitas propagandas, tanto dos serviços públicos quanto dos privados. Fique em casa, fique em casa. As pessoas interpretaram o fique em casa como fique em casa se está doente. Na verdade, a gente enfatizava o fique em casa para quem não tem necessidade. Claro, Tá angustiado. Você pode ficar, né? Isso. Mas isso, você pode ficar. Mas se precisa de algo, tem que sair de casa, né? Vá, pode ir. Hoje a gente já conta com sistema de teleatendimento. Então, se a pessoa não está se sentindo confortável por um teleatendimento, está na dúvida, procure um médico, independente se seu sintoma é grave ou não. Acho que isso é uma coisa muito subjetiva. Com certeza, eu acho que é muito legal mesmo isso aí. Ó, a Amanda colocou essa pergunta aí. Quem melhora do Covid, que fica com IgG positivo, tá com anticorpo bom e não pega mais? Que bonitinha. Amanda, todos os anticorpos são bons.
pode ter IgA, IgM, IgG, IgE, IgD. Não significa dizer que não vai pegar, tá? O mundo quer o globo de ouro, que é o IgG positivo, né? Todo mundo quer ser Felipe. Mas a gente ainda não tem essa resposta, Cris. Não tem essa resposta, Amanda. E muito provavelmente pode ser que a gente volte a adoecer da Covid. A gente precisa esperar a pandemia achatar a curva e a gente vê na próxima sazonalidade, ou seja, nos meses subsequentes, as pessoas que já tiveram coronavírus com sorologia IgG positiva, se elas vão adoecer. A gente acredita que sim, como outras doenças respiratórias acontecem. Então, quem teve tem que manter os mesmos cuidados, né, Sara? Não pode, não vou mais pegar e... Não acredito que vai adoecer num curto espaço de tempo, não, tá, Cris? Provavelmente para ano que vem, quando voltar a sazonalidade da doença. Porque quem está com IgG fresquinha, provavelmente não. Ó, a Ludmila colocou aí, doutora Sara, diante dos números, a senhora acha que já se pode liberar o isolamento? Em Alagoas, se a gente liberar, a gente vai colapsar mais do que a gente já está colapsando, infelizmente, Ludmila. A situação está muito preocupante em rede pública e privada, escassez inclusive de medicamento, de ventilador. Rede pública ainda tem para onde crescer, mas rede privada é um dado preocupante, né? Lógico, a rede privada atende bem menos do que o SUS. Mas eu, se fosse da gestão pública, né? Assim, uma entidade de poder, eu não liberaria, não, mesmo a contragosto da população. Não é o momento, né? Não, infelizmente. Vou fazer aqui a última perguntinha. Por que só pode testar depois de 10 dias? O Fabi, acho que é uma moça, não sei. Bom, Fabi, não é que só pode testar depois de 10 dias. A gente produz anticorpo, Cris, Fabi, todos aí da live, em 24 horas que a gente começou a adoecer, ou que a gente não adoeceu, mas que a gente teve contato com o bichinho. O problema é que até eu ter uma quantidade, e aí eu falo de matemática, suficiente para que aquela metodologia que a engenharia desenvolveu para detectar, eu posso ter uma folhinha dessa, que já é um anticorpo, mas eu preciso ter vários para o exame dar positivo. Então, quando a gente estima acima de 7 dias, mas idealmente a partir do 12º, para fazer o IgM positivo, não é porque você não tem IgM, mas é que a metodologia precisa de uma quantidade. E aí vem os números que a população agora já aprendeu a interpretar. Acima de 4 é reagente, acima de 5 é reagente. O meu tá alto, o meu tá pouco. Foi só a metodologia que a engenharia desenvolveu para dar reagente. Entende, Cris? Entendi. Mas tem pacientes que com menos de 7 dias positiva. É muito da sensibilidade do teste. É uma doença muito louca, né, Sara? Porque você fica doente, mas só pode ter certeza depois desses dias. Mas não é o Covid, Cris. Era isso que eu queria que as pessoas entendessem. Leptospirose é assim, gente. Dengue é assim. As doenças da minha área são assim. Vírus, bactérias. Sim. Não tem nada assim. Tem que aceitar e pronto, né, Sara? Por isso que eu falei, a infectologia tem uma complacência, uma paciência muito grande. A gente repete em leptospirose, sorologia depois de 14 dias, se a pessoa não for a óbito, para eu confirmar. Então, é uma área de muita paciência. As pessoas querem agora. Não tem o agora. É mesmo. Eu me lembrei que eu tenho um grupo de amigos da infância, que tá o Álvaro lá, que ele disse que é seu amigo. O Alvinho. Ele tá na live. Morei com o Álvaro em Brasília. Ah, que delícia. E a Luciana, aí ela disse, Cris, a gente tinha certeza que a Sara ia ser pediatra, porque ela tem muita paciência, né? Aí você foi para essa área que realmente precisa, né? Hoje mais do que nunca, Cris do céu. Não é, de muita paciência, muita mesmo. E qual é, Sara, o melhor exame para se fazer? A PCR, para a gente ter uma certeza, a PCR. Só que a PCR tem também características. Que é o mesmo, por exemplo, que exemplo, chamam de SWAB, é? O SWAB é o cotonete, é a haste. É a mesma coisa, não? Não, o SWAB é uma haste com uma caneta. Sim. Que aqui na ponta vai ter um algodãozinho, que eu vou introduzir no nariz e vou introduzir na boca, um para cada orifício. Esse SWAB, eu vou extrair a melequinha daqui e vou fazer a PCR. A PCR é uma enzima. A PCR é uma enzima que eu vou lá na melequinha do nariz e da garganta identificar o RNA do vírus. Então, é a prova cabal que eu tenho material genético, que também não significa dizer que o vírus está se multiplicando.
Então, a PCR positiva não significa doença também. Como, por exemplo, Cris, por isso que eu estou dizendo, não é bom que a sociedade interprete, tá? Então, Eu por acho. exemplo, você não tem sintomas. Se eu fizer o seu swab agora e se der Sim. positivo, você está doente? Não, aí as pessoas dizem, mas meu exame deu positivo. Sim, o exame positivo não significa nada. Quem significa é a pessoa. A gente não trata exame, meu Deus, a gente trata um ser humano. É mesmo. Entende? E aí, Então, o melhor exame é o essa... PCR. A PCR chama reação em cadeia da polimerase. Polimerase é uma enzima que faz replicar seu material genético, seja DNA, seja RNA. Se encontrou material genético, isso é específico do que você está testando. Então, se der positivo para coronavírus, SARS-CoV-2 é SARS-CoV-2. Não tem tuberculose, não tem HIV, não é tem bem rubéola, não, preciso, né? porque a PCR é específica da espécie. Então, ela é o melhor exame. Por quê? Porque a sorologia, eu não sei há quanto tempo foi de sintomas. Neste momento, a sorologia ajuda. Mas se daqui a 2 anos uma pessoa chegar com um quadro de resfriado, eu fizer exame e der uma IgG, eu não vou poder dizer que é Covid. Porque a IgG pode ser muito antiga. Então, a gente precisa ser avaliado por um médico e, de preferência, um especialista. Ou um Exatamente. clínico que esteja capacitado para interpretar e te atender. Certo. Isso aí me fez até pular aqui para essa pergunta que eu tinha colocado, que eu acho que tem tudo a ver. As principais dúvidas são mesmo sobre os melhores tratamentos. Parece que nesse período está todo mundo dando de médico. Cada um que tem uma opinião, um conselho. Eu mesma percebi isso durante essa descoberta aí da infecção do Felipe, né? As pessoas me ligavam, Sara, para sugerir. Não dê isso, dê aquilo, faça aquilo outro. E eu via que era com amor, né? Era querendo ajudar. Mas eu dizia, meu Deus, qual é a sua profissão? Não, advogado. Não, eu sou administrador. Não, eu sou arquiteto. Aí eu, né, ficando louca. Até que um cunhado do Felipe, que é médico, ele percebeu, né, que a gente estava assim nesse fogo cruzado. Aí ele ligou e disse assim, Felipe, liguei só para lhe dar um conselho. Escolha um médico, eleja um médico. Ó. Meu médico é Sara. Só escute a Sara. Não escute mais ninguém. Mas ninguém. Porque senão você vai ficar maluco. Aí o que é que você diz sobre isso? Acha que isso realmente está acontecendo muito agora? Olha, eu vou falar, apesar de eu já estar, né, na política, eu vou falar cientificamente, tá? A cloroquina e a azitromicina, elas impedem realmente a multiplicação, a entrada do vírus na célula, a multiplicação do vírus dentro da célula e a saída do vírus da célula em cultura de célula de laboratório. Quando a gente vai testar essas drogas em seres humanos, e aí não vale a opinião da Sara, se eu tratei 500 no consultório, 800 ou 1.000. Eu preciso ter porque essa casuística é muito pequena. 81% de 1.000 vai evoluir sem nada. Então é fácil dizer, na minha casuística eu atendo 500 pessoas pelo WhatsApp. Prescrevi cloroquina, azitromicina e estão todas bem. Será? Sendo que dessas 500, 81% vai dar quantas aí? 400 e quantas? Elas iriam evoluir com cloroquina, sem cloroquina, com dipirona, sem vitamina D. Entende, Cris? Entendo. Então, eu preciso ter a amostra. Primeiro, eu preciso calcular qual é o N para estudar. O que seria esse N? O número de pessoas que eu preciso tratar. E no outro braço, eu preciso tratar a pessoa com placebo, farinha, qualquer coisa, amido, alguma coisa assim, sem que as pessoas soubessem. Sim. Nem o médico sabe, nem o paciente sabe, porque aí eu tenho um viés emocional, espiritual, N vieses, que modifica o curso da doença, tá? Então, essa é a melhor metodologia para provar um tratamento médico. Essa metodologia está sendo utilizada para várias coisas. Só que para os estudos de cloroquina com azitromicina, só cloroquina sem azitromicina e só azitromicina sem cloroquina, não se viu uma evidência que mude o curso da doença, a mortalidade, melhora de sintomas. Aí tem alguns vieses, que é o que vários médicos criticam. Mas eles deram para fase tardia, para paciente mais grave. Tem que testar em pacientes com até 4 dias do início dos sintomas. E aí é o que as comunidades científicas estão tentando. Voltar a testar a cloroquina. Só que tem várias séries de casos que já se deu na fase inicial e que não teve um grupo para dizer se realmente a cloroquina e a azitromicina fizeram diferença ou não. Então, o que está faltando, Cris, é estudar em pessoas com sintomas iniciais até 4 ou 5 dias no máximo, dando cloroquina com azitromicina,
dando só azitromicina, dando só ivermectina, só nitazoxanida, que é o famoso Anita, só azitromicina sozinho, ou seja, toda essa celeuma aí que todo mundo quer tomar tudo e misturado. E um grupo controle sem nada disso para ver. Não, o grupo que tomou esse melhorou, o outro grupo morreu, o outro grupo ficou mais dias de sintomas. Enquanto nós não tivermos isso elaborado, eu não posso, como médica, falar, eu vou lhe dar um remédio que vai lhe curar. Aí, Sara, Então, e nesse sentido, qual é o não tratamento que tem o você que tem usado? dar, não tem o que dar, não tem o que dar. Eu discuto muito com o paciente, eu mostro o termo de esclarecimento livre, né? O termo de consentimento livre esclarecido, falando que pode dar uma alteração ocular. Obviamente, com a suspensão da cloroquina, você não vai ficar cego. Há uma tendência a voltar à normalidade. Não é assim, tomei um comprimido de cloroquina, vou ficar cego. Não, Sim. mas é uma droga que tem toxicidade. Pode causar isso, né? Pode causar. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, para um paciente que já chega grave, não vai trazer mais malefício do que benefício, tá? É mesmo. Sim, os trabalhos já mostraram isso. Para pacientes que já estão com mais de 7 dias de sintomas, para quem está na fase inicial, a gente não sabe nem se tem resposta. Uma coisa, Cris, é eu testar uma tinta no escuro. Outra coisa é eu testar a tinta na mesma parede, só que com a luz clara. Ah, vai mudar, a iluminação vai ser diferente se for luz de LED, luz de não sei o quê, luz solar. Isso. Não tem isso. É Com a mesma certeza. coisa. O que eu faço numa bancada de laboratório, numa célula, é diferente quando eu jogo em bilhões de células com vários fatores determinantes, né? De volume de sangue, fatores imunológicos, fatores nutricionais, fatores raciais, se é homem, se é mulher, e a gente não tem evidência científica. Eu estou falando de metodologia. Entendi. Que A Cibele comprove. perguntou, e toma o quê, o paciente grave? O paciente grave, a gente vai tratar a complicação grave. Oxigênio-terapia, vai fazer pronação, vai fazer enoxaparina profilático ou tratar a trombose. Então, a gente vai tratar as complicações da doença. E o que a gente tem paciente leve vai só ficar em isolamento? O paciente leve, se dor de ele cabeça, quiser, só. se ele quiser se responsabilizar junto com esse médico que está atendendo a tomar nitazoxanida, ivermectina, cloroquina, azitromicina, ou todos juntos, ou um só deles, ou dois ou três deles, ele tem que entender que essas medicações não têm um efeito estabelecido científico de cura, mas se ele quiser tomar, tudo bem. Então, eu deixo muito mais para o paciente que eu estou atendendo. E eu vejo, Cris, eu trato muito mais a ansiedade, a necessidade de ter uma alopatia. Mas daí não tem nada para fazer. Eu sou muito tranquila e dizer, olha, é esperar e eu vou lhe acompanhar. Vou fazer sua estratificação de risco. Eu acho que realmente a cabeça é o que está mais sofrendo, né, nesse período. O mundo Os psicólogos precisavam estar nessa linha de frente com força, O né? mundo quer um remédio e ele ainda não chegou. Ora, a gente não sabe nem se a vacina vai ser eficaz, Cris. O mundo pede por paciência. A Covid pede por paciência. Então, a gente trata. É assim, é uma linha 2, não é uma linha 1. Então, eu estou dando um carro de segunda para o meu paciente. E ele precisa saber disso. Eu não sou contra que prescreva. Vamos prescrever? Vamos. Já prescrevi cloroquina? Lógico que já, mas com a consciência moral, com a consciência de responsabilidade, dizer, olha, esse remédio pode ter esse efeito. Você quer tomar? Vamos tomar. E eu vou lhe acompanhar, porque se tiver algum efeito adverso, eu vou suspender a droga e vamos ver se melhora. Quantos eu não dei cloroquina que evoluíram com forma grave? Eu também tenho essa casuística. Como eu tenho quem tenha tomado e melhorou, foi a cloroquina que melhorou? Eu não sei. Eu não estou fazendo parte de nenhum estudo. Não. Não tenho essa resposta. Muita interrogação, né? Muita, nossa senhora. Aí uma pessoa perguntou aqui, caso esteja com dificuldade para respirar, devo fazer tomografia? Aí eu ainda complemento, tem que fazer, né? Sim, essa ser avaliado por um médico. Deve ser feita logo que você começa a ter sintomas, Sara, ou não? Sintomas respiratórios. E eles costumam... respiratórios. Se for dor de cabeça, só dor de garganta, coriza, você não está com dificuldade de respirar, você não está com tosse, você não está com cansaço. E normalmente, Cris, os sintomas respiratórios que fazem o médico pensar que você já está com a pneumonia do vírus no pulmão é a partir de 5, 6, 7 dias em diante. Entendi. E qual é o que preocupa? A partir de 25% já é preocupante de
Não, mais uma vez, a gente não trata a tomografia, como a gente não trata a sorologia nem a PCR. A gente trata a pessoa. Eu tenho um paciente com acometimento de 70%, eu pineico em casa. Eu pineico respirando normal, sem estar ofegante. Sim. Como eu tenho pessoas com 25%, que entre 25 e 50, que eu tive que entubar. É mesmo. Vai então, depender assim, de várias outras coisas, né? Volto a dizer, Cris, o que eu mais gostaria é que o teu público, que é imenso, eu sei que a live vai ser assistida, a gente trata ser humano, gente. A gente não trata exame laboratorial nem tomografia. Então eu preciso saber como... Perfeito. Então todo mundo daqui quer ser tratado por você, viu, Sara? Eita, Jesus. Eu tô com mais de 500 no WhatsApp. Se precisar. Só pergunta ao Felipe, eu fui respondê-lo sei lá que horas do meu dia. Às vezes eu demoro 24 horas para responder um zap. Imagino. Você agora está trabalhando 24 horas por dia, né? Ô, Cris, eu queria só responder. Eu vi que passou uma pergunta aqui sobre corticoide. Sim. Gente, corticoide é um problema. Corticoide em doença infecciosa, se for feito no início, pode piorar e até disseminar o vírus para o pulmão. Por quê? Porque o corticoide mexe muito com o sistema imunológico, principalmente em altas doses, predizinho 80, 250. Tem gente fazendo, né, vários esquemas de corticoide. Pode dar corticoide, aí fica a critério de CRM e da compreensão de cada médico, porque a população é leiga, né? Então a população vê, sei lá, alguma coisa e acredita que aquilo é uma verdade absoluta. O que eu posso dizer, como médica, e me sinto responsável pela saúde coletiva das pessoas, não tomem corticoide dentro de 5 dias do início dos sintomas. Isso pode piorar e muito a evolução da doença. Tá? Entendi. Isso é proscrito. Então, isso aí tem que ficar marcadinho aí com marca-texto, não é? Se a pessoa vai ter a necessidade de tomar corticoide numa fase que realmente ele está indicado, aí tudo bem. Também prescrevo corticoide, agora com uma boa indicação médica. Casos graves, com doenças associadas, como enfisema, uma pessoa asmática, um outro cenário. Não assim, cheguei com febre, tosse, espirro, corticoide, cloroquina, azitromicina. Tem quem faça, mas assim, a live está sendo comigo. Eu me responsabilizo por aquilo que eu estudo. Exatamente. Né, Cris? Assim, eu não recomendaria. Não recomendaria. Entendi. Ó, aí uma outra pessoa enviou aqui. Estou com tosse com pouca secreção há 20 dias. Tive diarreia e febre no início. Pode ser Covid? Eu acho que pode, né? Super pode. Super Só dor pode. de cabeça pode ser Covid? Pode. Só coriza pode ser Covid? Pode. Uma conjuntivite pode ser Covid? Pode. Ela é uma doença cartela de cores da arquitetura, bem linda. Meu Deus do céu! É maravilhosa. Não são só uma doença primárias, né? Não, é uma doença maravilhosa. Cada dia mais me apaixona, Cara, igual HIV. Tu acredita que a gente só tem 12 minutos? Bem que você disse, eu falei né, demais, né? Não, senhora, você falou pouco. Todo mundo aqui quer ouvir mais, mas... Se você disser que tá Vou responder livre, curto, vai ser batidão agora. Não, Pergunta, se você disser que tá livre, a gente encerra e volta, viu? Mas a gente encerra e volta, a gente encerra e volta. Olha só, a Carla Torres perguntou: existe durante os 14 dias um período crítico? E completou. Sim. Passados os 14 dias, a pessoa pode vir a ter uma piora, mesmo só tendo sintomas leves? Então, Cris, o período mais crítico vai entre o 10º e o 14º dia. Porém, isso também não é verdade absoluta. Já tive que entubar a paciente com 7 dias, 5 dias, tá? A média é igual a pressão. A pressão normal é o quê? 12/8, mas tem quem tem a pressão 11/5, tá? Então, o período mais crítico é a segunda semana. Vamos falar da segunda semana? Então, eu adoeci dia 1º, a partir do dia 7 em diante, eu já tenho que ficar em alerta, tá? Ah, Sara, tive a doença, pode ser que depois eu complique? Pode. Pode. É uma doença, como você já bem falou, nova. Sabemos pouco dela. E parece que a quantidade de proteína do vírus fica, em média, 28 dias no sangue da gente. O que é não vírus circulando, proteínas, pedaços. O que isso significa, Cris? Ele pode brincar com o sistema imunológico. E além desse anticorpo que a gente vê no exame, ele pode produzir outros que podem ser contra nossas plaquetas, contra nossos vasos sanguíneos. Então, nós temos relatos de pacientes com doença de pele, que a gente chama vasculite, paciente com trombose, não no pulmão, também no pulmão, mas trombose de mão, trombose de perna, trombose de outras regiões,
no 28º. Eu tive paciente, inclusive colega médico, que evoluiu com um quadro semelhante à dengue, que não confirmou dengue, que era a plaqueta muito baixa. Então, gente, respondendo até aquela pergunta, quando eu devo ir ao médico? Sempre que você sentir algo que te deixa inseguro. E o fato de você ter passado pela Covid, observe o que virá depois. Não é causando pânico, não, entendeu, Cris? Nós estamos aprendendo. Ter tranquilidade e ter serenidade. Mas apareceu uma lesão de pele, tá com uma dor na perna, o braço tá com uma coloração diferente. Porque o que a gente já viu, as manifestações tardias, 3, 4 semanas depois, independente se o seu quadro inicial foi grave ou não, é doença dermatológica e trombose. Então, não sabemos o que vem ainda de complicação tardia. Então tem que ficar, né, sempre atento. Esperando. Ó, a Nelma perguntou, como podemos marcar uma consulta com você? Nelma, meu celular é 999-997073. Meu Manda uma Deus! mensagem. Em alguma hora eu respondo, não sei quando. Eu tento atender a todo mundo, não consigo, Cris. Mas eu ainda tento, dá o né? celular assim? Dou celular, fica Tá na precisando de uma live. secretária, viu? As pessoas encontram, eu respondo os directs e dou. Tá certo. Essa semana nós presenciamos a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, super sorridente e não sem motivo, né? Informando que conseguiram, graças a um bloqueio severo de 7 semanas, voltar à vida normal depois de 17 dias sem casos. E após isso tudo, com somente 22 mortos contabilizados. Você acha que esse modelo de gestão deveria ser seguido pelo Brasil e pelos demais países? Eles tiveram sucesso, né, de colocar o país num confinamento muito, numa fase oportuna, coisa que o Brasil não fez, né? Manaus ficou a Qual livre seria demanda de essa fase aeroporto. oportuna, Sara? A Lá em gente março? deveria ter feito Fevereiro. lá no começo, fevereiro, não deveria ter tido carnaval no país, mas enfim, né? Não vamos falar do que deveria ter O sido. que Eu gosto passou? muito da solução. Certo. É muito chato ser engenheiro de obra pronta, sabe, Cris? É É verdade. criticar os demais. Assim, eu honro muito o presidente, independente de qualquer coisa. Então, no momento, o que a gente tem para fazer? Não dá para adotar a Nova Zelândia. Inclusive, fico muito temerosa com eles. Se eles não controlarem aeroportos, pessoas que vão transitar, inclusive os próprios, né, moradores, se eles viajarem, não permitir retorno, se permitir retorno, ficar de quarentena, eles podem passar pela epidemia local. Eles não Mas estão eles isentos. disseram que quando alguém chegar vai ter que ficar 15 Sim, vai dias de ficar, sim. isolamento, né? Mas a partir do momento, Cris, que você libera do confinamento o globo terrestre ainda, eles estão se colocando em risco. Sim. Mas eu entendo que existe uma questão política, uma questão financeira empresarial. Eu não estou criticando que sai do isolamento, não, tá? Porém, o que eu estou dizendo é que eles correm o risco. Assim como nós vamos correr. Depois que nós liberarmos e sairmos da quarentena, a gente pode sofrer o que acontece chamado segunda onda. Que é o quê? As pessoas que não adoeceram, adoecer. Ah, Sara, mas o Felipe teve, eu não peguei. Sim, a carga viral, seus fatores, etc, etc. Você pode ter contato com N clientes, pessoas na rua do supermercado e pegar. Nós não sabemos ainda, tá, Cris? É tudo muito novo, né? Muita Novo. novidade. E cada dia Uma surpresa. Uma ação nova, uma surpresa, né? Realmente é difícil. Tem várias perguntas aí, mas eu acho que, infelizmente, minha gente, não vai ser possível a gente responder tudo, não, viu? Ó, nossa rotina mudou muito desde que iniciou essa pandemia, a começar pelos cuidados com a higienização e a desinfecção dos objetos, além do uso dos equipamentos de segurança, como máscaras, luvas, protetores faciais, álcool em gel, entre outros. Quais são os cuidados que efetivamente nós devemos ter para prevenir e evitar essa contaminação, Sara? Falando não de profissional de saúde, né? Uma pessoa no dia a dia que vai sair do isolamento. Manter essas rotinas, que talvez seja o grande viés do trabalho da Organização Mundial de Saúde. O assintomático não transmite. Transmite, só que a gente agora se distancia das pessoas, a gente lava mais as mãos, as pessoas voltaram a usar álcool em gel, as pessoas voltaram ao chegar em casa, fazerem o que é correto, tomar banho, deixar o sapato fora, não sentar em sofá, em cama com roupa vinda do ambiente contaminado da rua. Então, manter isso daí,
se as pessoas não vão sustentar isso para sempre, que é uma rotina nossa, profissional de saúde, a gente vive assim, né? Isso é medida de higiene. Mas se as pessoas não toleram isso, porque acham que, porque eu sou uma arquiteta, eu não me contamino, você não sabe onde a cliente, a pessoa da loja que você foi esteve, com quem ela esteve. Então, essa rotina, ela precisa ser mantida, ser sustentada. Isso aí que você falou vem a calhar também com alguns posts que a gente vê com pessoas que têm preconceito com quem tem Covid. Eu não consigo imaginar alguém com esse tipo de preconceito, né? Porque E eles sofrem, viu, Cris? Sofrem, inclusive, dentro da família. É mesmo? Tem escutado esses relatos? Tem, a gente tem. Nossa, nem vale a pena falar para não Meu Deus comover. do céu. Tá certo. Tem, Olha, inclusive, Sara, de não aceitar alta de um parente com Covid confirmado. como é, Sara? Você tem mais uns 20 minutinhos para a gente retornar? Se seu público quiser, vamos embora. E aí, vamos ver aqui. Sim. Manda aí um Nem que seja mais meia hora. Quem quiser retornar, senão a gente marca outro dia. Com mais outras. Deixa eu ver se vão querer. Coloca aí, minha gente, um dedinho. Se quiserem, a gente continua. Encerra e continua mais uns 20 minutinhos. Olhe, o Angélica, né? Angélica disse que sim, Vanessa disse que sim, o Álvaro sim. Alvinho. Olha o Álvaro aí. Amo ele. Meu amigo de infância. E seu amigo já na fase adulta, né? Pronto, beleza. Então eu vou encerrar. Lá. Encerre e eu entro. Lógico. Pode bate e volta. Sim. Tá bom, beijo. Bate e volta. Bate e volta, joia.